Gratidão. E aqui algumas questões, né? Pessoas que sentem medo das energias, medo de onde isso vai dar, aonde que isso vai me levar, o que vai acontecer, né? Então, o medo, gente, o medo, na verdade, é uma energia criada pela mente. É uma resistência, né? Então, não existe o medo. O medo é uma ilusão humana. Essa ilusão ficou muito impregnada no éter, né? Impregnada em toda a atmosfera, né, do planeta, justamente porque muitas pessoas irradiaram isso, muitas pessoas têm medo disso, têm medo daquilo, medo daquele outro. Então elas vão criando essas camadas, essas energias, elas vão sendo projetadas pela nossa mente e mais pessoas acessam isso. Então, quando você está junto de uma pessoa que teme tudo, se você não tem, né, internamente o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de atenção, a sua própria percepção da vida, a sua consciência focada na sua própria energia, você de repente está sentindo uma coisa que não é sua. Por quê? Porque aquela pessoa com aquele nível de densidade, com aquelas emanações e radiações de medo, você vai absorver aquilo porque não está preparado, não está consciente ou autoconsciente ou um pouco mais consciente daquela vibração, daquela energia. Então, há esses movimentos de um absorver do outro, aí desequilibra do outro, aí vai para uma família, desequilibra o outro, e ao invés de ajudar a todo mundo se equilibrar, todo mundo faz o contrário. Por quê? Porque não existe a consciência de que é a pessoa mesmo que está criando aquilo. Então, quando a gente começa a aprofundar esse processo, a gente começa a perceber cada movimento que a gente faz, que somos nós que estamos criando. Então, somos co-criadores de realidades. Então, se eu sou co-criadora de realidade, eu não quero na minha realidade medo de nada. Então, como é que eu faço para transcender isso? Como é que eu faço para tirar isso da frente? Né? Eu pego isso aqui, jogo para lá, né? Como é que funciona, né? Energeticamente. Energeticamente, funciona assim, a gente tem que focar, todo onde a gente coloca a nossa atenção, expande, porque nós estamos colocando atenção, foco e energia. Então, eu estou dando energia, né? Colocando a energia no meu processo de expansão. O que ele vai acontecer? O que vai acontecer com ele? Ele vai expandir. Eu estou dando atenção para o meu processo interno. O que vai acontecer? Eu vou descobrir mais. Estou dando atenção positiva para as instruções superiores, para o que os grandes mestres passaram por aqui disseram. Então, estou dando atenção, estou tentando compreender quais foram as mensagens, né? E como é que isso pode me ajudar hoje. Estou dando atenção, estou aumentando. Então, eu vou focando naquilo que eu quero, naquilo que me faz bem. Aquilo que faz bem. Então, o erro dessa humanidade foi o desalinhamento da mente. Então, uma hora está olhando para uma coisa, outra hora está olhando para a tal da grama do vizinho. Né? Então, o foco é fundamental, gente, é fundamental. O foco é tudo num processo como esse. Por quê? Porque numa energia, quando a gente estava numa energia mais densa, a percepção não era tão grande, né? Será que fui eu mesmo que criei, né? Será que fui eu mesmo que fiz? Agora, numa energia mais alta, não tem como, porque você deu foco naquela situação positiva, você está tentando ir mais além, você vai receber uma resposta mais rápida. Por quê? Porque a vibração é mais alta, a resposta também é mais alta. Então, se uma pessoa está com medo, dentro de uma frequência mais alta, vai ampliar. Então, ela precisa sair dessas energias como? Focando no que ela gosta. Tirando da frente isso. Não existe. Por que eu tenho que temer o quê? Entendendo que é a resistência da mente para manter a pessoa no mesmo lugar. Fazendo o que é confortável porque é conhecido. Então, se eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz, aí sente aquele medo. Isso vem da mente. Por quê? Porque nunca fez. Quando você faz o objeto do seu medo, ele desaparece.
Aí você fala, nossa, caramba, por que eu não fiz isso antes? Era só isso, era só isso. Por quê? Porque a pessoa não experienciou aquilo. Né? Então, essas experiências hoje, né, as experiências internas, são gigantes. Né? Então, pessoas relatando todo tipo de experiência interna, por quê? Porque o objetivo é justamente o despertar das pessoas para a realidade interna, para que ela possa, então, co-criar conscientemente a vida externa. O que acontece? Os grandes mestres, né, eles, no passado, eles já falavam das outras realidades, mas a gente não tinha consciência para entender o que eles falavam. Então parecia que o que eles estavam falando era uma coisa muito utopia, né, ilusão, as ideias de Platão, todas essas coisas, né, eram muito, assim, coisas muito distantes de nós, porque era como se fosse um mundo da fantasia, né, um mundo, nossa, como é que as pessoas podem ser felizes? Né? Então as pessoas, imagina, então elas se voltaram contra um processo que é um processo natural de você se tornar aquilo que você já é, feliz, alegre, próspero, todas as coisas funcionando, né? Entre aspas, funcionando. Por quê? Porque essa é a realidade da consciência humana no seu nível mais elevado. Mas nesse atraso da humanidade, a consciência humana ficou num nível pequenininho de percepção. Como se uma gotinha de luz tivesse sido colocada naquela consciência, né, na grande parte das consciências, e elas só podem ver até essas energias de eu posso ir até aqui, depois tenho medo. Então imagina, eu vou fazer uma meditação, não tenho medo. Então existe uma resistência enorme de muitas pessoas participarem de uma meditação porque elas acham que vai acontecer alguma coisa, sendo que ela não tem nada para acontecer. O que elas têm que fazer é com elas mesmas de saírem, né? Retirarem essas próprias limitações, praticando. Né? Então, como é que é? Não sei, nunca fiz. Então, pratique, faça algo e comece a perceber. Se aquilo tem valor, tem resultado, se sente bem, está ajudando, então está feita a experiência e o medo desaparece. E isso é para tudo, para qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que a gente tenha medo, você vai fazer aquilo que você tem. Você tem que transcender a si mesmo. E esses movimentos da Nova Terra, eles vão levar todos nós a transcendermos o tempo todo a nós mesmos. Então não chega num ponto e você fala, não, agora, né? Agora eu já sei tudo, agora eu não tenho mais medo de nada. Não, por quê? Porque a entrega de nós mesmos, se entregar ao processo, é cada vez mais profundo. Então, a gente não tem situações que são muito mais sutis, mas que você está se rendendo àquilo, por quê? Porque o seu próprio processo já deixou de ser, você já deixou de resistir, já deixou de criar obstáculos, e o medo sumiu. Então, aí vamos nos tornando co-criadores de realidade, porque as realidades elas só podem ser moldadas por seres conscientes. Senão, ela continua sendo uma realidade inconsciente. Você está permitindo que qualquer coisa entre no seu campo, qualquer coisa está bom, qualquer coisa, e você continua repetindo situações do passado. Então, as situações do passado, elas têm que ficar como memórias, e acabou. Você encerrou ali aquele tipo de experiência, já transcende aquilo e já parte para fazer novas experiências. Então, as experiências de dimensões mais sutis são infinitas. São infinitas. Então, uma forma também de transcendermos o medo é nos colocarmos, né, como o observador de nós mesmos. Então você vai fazer uma experiência onde você se projeta, né? Você vai ver você, vamos imaginar, você pode fazer um movimento da sua consciência, onde você vai para o futuro. Né? Então vamos imaginar, você acessa uma linha do tempo, você pode usar a sua imaginação para isso e fala, estou indo para o futuro vendo
me vendo, olhando para trás, para aquele ser que está sentado com medo. Aí você imagina todos os seus entes queridos, todo mundo olhando para você agora, né? De lá, do futuro, falando, mas que aquela menina está sentada ali com medo? Né? Então, esse exercício, você se desloca de você mesmo e vai olhar junto com os seus familiares, que já estão na outra linha do tempo, você já encontrou com eles, no plano espiritual, todo mundo já está festejando, todo mundo junto, né? Aqueles que desencarnaram, enfim, aqueles que estão em outros planos, tudo isso. E aí você de lá vai observar você hoje, lá, sentadinho, com medo. Não, porque o que vai acontecer comigo? Aonde essa energia vai me levar? E você está ali, sentada, simplesmente dura, né, cristalizada numa energia. Aí você veja você de lá. Então você já passou lá, você está já transcendendo, não tem mais, você está em outras coisas, em outros tipos de experiências. Você vai observar e vai falar assim, caramba, o que eu estava fazendo ali? Eu demorei para sair dali? Você demorou, você ficou ali um tempão, batendo a cabeça, falando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? E as pessoas ao redor te mandando mensagem, te cutucando, e você lá. Todo mundo passou, todo mundo foi. E você ficou lá, sentado, com medo. E é assim que acontece, gente. Por quê? Porque no momento em que a gente tem que decidir e não decide, a gente fica ali. Por quê? Porque existe a lei no planeta, né, do livre-arbítrio. Então não podemos chegar, chacoalhar, cutucar, mandar, falar, vai. Obviamente que o cutucão vem de tudo que é lado, né? Então, na medida em que nós somos cutucados todo o tempo, né? Durante o sono, em sonhos, de madrugada, acorda, levanta, o tempo todo, nós também temos a mesma instrução, a mesma orientação. Então, a orientação vem, cutuca aqui, faz ali, e nós temos que fazer isso. Por quê? Porque a humanidade precisa despertar, gente. O maior número de pessoas precisam despertar. Nós estamos num momento crítico. O que é um momento crítico? Um momento em que as pessoas que não despertarem não têm. As linhas do tempo estão se separando. Né? Então, nesse planeta não terá mais vida de terceira dimensão como é hoje. Então, cada ser, né, como é hoje. Então, uma pessoa está num processo evolutivo, vivendo coisas de terceira dimensão, está perfeito. Mas como é hoje, naquele sistema de Matrix, né, de domínio, de guerra, de não sei, isso não vai existir. Porque não existem essas frequências. Então, essas frequências estão sendo dissolvidas com o amor crístico, com a energia crística. Então, aqueles que querem ficar naquelas energias densas não encontram a ressonância com a energia crística, porque Cristo está falando, meu Deus, acorda. Cristo já está, né? Então, já não tem mais tantos mestres que mandaram no passado, naves e tudo. Tem que fazer o seu próprio processo. Então, não tem que temer nada. É para participar de uma meditação? Participa. Não é para participar. Faça, sente em casa, faça. Né? Mas tenha atitude, gente. Tem que ter atitude, tem que ter ação. Então, não é a hora de a gente ficar sentado esperando. É hora de ação. Ação interna. Não quer dizer que você vai sair por aí com uma bandeira, né? Mandando todo mundo fazer o que você quer. Não é isso. Mas é que as pessoas tenham uma atitude de ação interna. Isso aqui não está bom? Então, vamos mudar. Vamos fazer uma ação, né? Tenho que fazer um movimento. Tenho que fazer uma coisa de meditação, eu faço. Tenho que fazer alguma coisa diferente, eu faço. Eu vou ler um livro diferente, vou ler. E assim. Então, aí já a mente é desbloqueada. Então, algumas pessoas estão nesse bloqueio do medo porque ela fala assim, não, eu senti a vibração, aí fechei a porta. Fechou a porta para Deus de novo. Né? E Deus não tem como, porque chega um momento que não vai bater de novo. Não vai. Né?
Então, quando começou o meu processo, eu também senti, né? Porque eu falei, nossa, meu Deus, mas você abre mais um pouquinho, então você abre mais um pouquinho a porta, né? Os instrutores falam assim, abre mais um pouquinho, aí entra um pouquinho mais de luz. Não precisa escancarar a porta, não precisa, né, te cegar, mas abre mais um pouco, nossa, permite que o coração, né, vá aos poucos se entregando e tal. Por quê? Porque aí o medo vai ser trabalhado com a energia do amor. Porque o coração, quando não, a expansão do coração, né, a expansão do nosso chakra cardíaco, o nosso chakra cardíaco, nosso coração, a energia do coração, ela é o que tira todo o obstáculo. Né? Então, a energia crítica ela está toda nessa região. Então, quando a pessoa não ama, a pessoa odeia, aquilo vai tudo, ela vai ficando com o campo dela completamente comprometido. E depois, para fazer essa expansão, vai ficar muito mais difícil. Por quê? Porque as energias não conseguem penetrar. E aí ela vai sentir dor, é um processo muito mais doloroso, muito mais complicado. Por isso que acontece, pessoas têm muitos problemas, né? Acabam, muitas vezes, desencarnam por um processo desse, porque não suportam. Então, para que a gente passar por coisas assim? Se a gente pode aos poucos, né? E aceitando, e você vai fluindo com a energia, você vai permitindo, você vai compreendendo, vai tirando esses medos de lado e focando. Por quê? Qual que é o nosso trabalho? Focar no que a gente gosta. Será que é difícil a gente fazer aquilo que a gente gosta? Fazer o que a gente gosta, o que está sendo pedido. Faça aquilo que te faz feliz, o que te faz alegre. Eu gosto de caminhar. Vai caminhar. Não, mas você não pode. Por que não pode? Quem que está impedindo? Ninguém está impedindo. É a mente que está impedindo. Então, faça o que gosta. Faça. Eu gosto de estar com os animais. Eu estou com os animais, abraço todos os animais. Faça isso. Entre em contato com o que é natural, o que é natureza, mas faça. Faça. Por quê? Porque aí o movimento que você faz vai te levar para o próximo. Então, eu estou feliz. Eu vou me levar para uma outra oportunidade onde eu me sinto mais feliz, e mais feliz, e mais feliz. Então não existe, gente, culpa. Né? Então tem pessoas que falam, não, ela se sente culpada de estar feliz, pelo amor de Deus. Né? Então essa é a velha energia, o velho mundo. O velho mundo diz que você tem que passar mal para viver. Que você não pode fazer determinadas coisas, sendo que somos co-criadores de realidades. Como assim? Se eu sou co-criador de realidade, eu tenho que co-criar essa realidade. Não faz sentido, né? Por que não pode? Então, a mensagem, né, interna, muito forte em relação a medo, essas coisas, tire isso da frente, fazendo essa projeção de você mesmo, vendo você lá na frente, já passou tudo isso aí, olhando para você, meu Deus, olha quanto tempo eu fiquei lá. Pois é, a gente estava, lembra, era uma transição planetária, você faz essa conversa. Faz a conversa com você mesmo. Aí você cria isso, esse cenário. Fala, pois é, uma transição planetária, você estava lá esperando, todo mundo indo, e você lá esperando. E você, meu Deus, mas como é que eu faço? Um monte de gente te puxando, um monte de oportunidade para você fazer isso, fazer aquilo, participar de algo e você está lá. Não, isso não é para mim. Isso não é comigo. Né? Fechando as portas. Para o todo que está batendo. Por quê? Porque o todo, Deus, né? O chamado, ele vem de várias formas, né? Então, todos nós somos chamados. Mas ele não vai ficar chamando a vida toda, a gente não vai. Uma hora não chama mais. Por quê? Porque a escolha tem o livre-arbítrio. Então, Deus não fala, olha, né, eu vou pegar você e amarrar minha filha. Não, não existe. Por quê? Porque os dois lados existem. Né? Então, a experiência da consciência, ela vai experimentar tudo. Se você quer experimentar desse jeito, a opção é sua. A autorização fala, ok, então você quer experimentar assim, aos trancos e barrancos, você quer experimentar desse jeito, você vai experimentar assim. Você quer ficar resistindo aí sentado, dizendo que não pode, o outro vai dizer, não, eu quero experienciar podendo. Então, esse é o movimento que nós permitimos. E quando a gente permite,
a gente vai viver aquilo que a gente permite. Você fala, eu estou entrando no fluxo da minha vida, no fluxo energético da minha existência. Como é que eu posso ir para o lugar errado? Não tem a menor possibilidade se eu estou entrando no fluxo da vida. A vida vai me conduzir para aquilo que é. Né? Então, esses grandes mestres, eles falavam, eu li vários livros, onde eles criavam cenários magníficos. E eu, com o que eu lia, eu criava na minha mente esses cenários. Né? Então, isso é uma coisa muito forte, gente, muito importante. A gente lê determinadas coisas positivas, você cria na sua mente, né, o que está escrito, cenários de paisagens fantásticas, né, das coisas mudando, de uma terra espetacular, maravilhosa. Você está criando. Imaginação, você está criando. Então, crie isso, né, porque isso vai ajudar todo o processo da pessoa, nem lembra mais de medo de nada, ela está criando uma realidade maravilhosa, bonita. Mas não se coloque numa realidade onde está você só lá com as suas coisas, né? Com tudo que você quer, mais nada, e ninguém está nesse cenário. Coloque a humanidade inteira. Crie essa prosperidade para todo mundo, porque você vai sair da sua casa, você não vai encontrar guerra lá fora, senão você não vai poder sair da sua casa. Você está numa redoma. Né? Então eu queria uma redoma de vidro, onde lá está tudo bem. Quando eu saio, põe o pé para fora, gente, eu fecho a porta correndo, porque é só guerra, só conflito, só briga. O que adiantou a gente criar uma realidade dessa? Se nós não podemos interagir com o outro. E quem é o outro? Né? Então nós não criamos nada. Por quê? Nós criamos algo vazio, nós criamos algo pensando só. Ai, para mim, eu estou feliz, então tá bom. E com o que você vai dividir a sua felicidade? Você abre a porta e está a guerra lá fora. Não faz sentido nenhum. Né? Então, isso foi a criação da velha Terra. Então, muitas pessoas falaram, não, eu não quero saber, né? Eu vou criar isso para mim, os meus castelos, as minhas mansões. E não incluíram o resto. Só que como é que vai viver junto? Não tem como. Né? Então, enquanto existia um ser numa guerra, um ser passando coisas terríveis, não, a realidade está comprometida energeticamente. Né? Então, por isso que o que a gente faz, a gente tem que emanar e irradiar para que milhares alcancem, mesmo que não seja fisicamente, mesmo que não fale com você, mesmo que não importa, mas você está vendo na sua imagem mental, na sua intenção interna do seu coração, que aquilo alcance todo mundo. Porque imagina se agora você tem 10 pessoas comprometidas com um trabalho assim, já é um impacto enorme, né? Porque a grande maioria está olhando só para as suas próprias coisas e mais nada, não quer saber de ninguém. Então isso tira a energia do processo, ao invés de colocar. Então, para ampliar a energia, a gente tem que se unir, A dimensão superior está todo mundo unido, em consciência. Então, funciona. Um está fazendo, outro ajuda, outro faz, outro tem experiência, outro não sei o que. Todo mundo vai trocando, e vai ampliando isso. E essa é a graça do universo, né? Porque aí a gente encontra irmãos, encontra pessoas mais evoluídas, e pessoas menos evoluídas, mas todo mundo está junto, fazendo em prol de algo maior. Então a energia do planeta muda completamente de todos os lugares. Então a gente não vai entrar num lugar e vai sentir mais aquela... por quê? Porque a psicosfera... deixa eu ver que horário, esse horário não dá para ir. Porque é assim hoje, né? Então tem momentos e movimentos energéticos que a gente não pode. Não pode. Não pode. Por quê? Porque está comprometido, determinados locais estão completamente comprometidos. Ele só vai estar se tem realmente um serviço a ser feito. E aí também tem que ter todo o acompanhamento disso. Por quê? Porque é um caos psíquico. Né? Então, como é que a gente vai tirando tudo isso? Vai tirando, ajudando. Por quê? Porque a gente não pode só depender e falar assim, não, mas agora, os caras
com essas naves, eles resolvem tudo, né? E acham que é assim, né? E aí você fala, não, tá, e você não é a parte encarnada que está aqui, né? Então, não é assim. Né? Nós temos a responsabilidade de fazer, nós temos a responsabilidade de ser fazendo. Então, a nossa intenção, os nossos processos, as coisas que a gente faz, repercutem. Todo mundo, o que cada um faz, tem uma repercussão. Tem pessoas que têm, elas sempre estão orando, né? Elas têm esse hábito, mas não é uma oração, uma ladainha, é uma oração profunda. Por quê? Porque são pessoas que foram treinadas para isso, para essa fase da transição planetária. Então, 5 pessoas fazendo aquilo tem um impacto gigantesco, gente. Gigantesco. Então, a gente tem que ter essa mente trabalhada para ajudar, para apoiar, né, para servir. Por quê? Porque quando a gente se doa para isso, nós estamos recebendo consciência, estamos recebendo, mas estamos transmitindo, estamos ampliando e ajudando na velocidade dessa energia, porque a energia, ela tem uma velocidade incrível, a energia positiva, alta, é uma velocidade enorme. Então vai tirando essas nuvens e vai acalmando as pessoas que têm essas questões ainda de medo, né? Então você vai olhar, né, aquela pessoa, né, tem um ser de luz do outro lado olhando aquela pessoa que está com medo. Aí ele vai tentar fazer o quê? Fala, vamos levar uma pessoa, né, que está encarnada também, que está mais próxima dela, ou que tem uma linguagem mais fácil, ou que tem algum mecanismo mais conhecido. E assim atua a espiritualidade. A espiritualidade coloca no caminho daquela pessoa. Só que aí a pessoa fala assim, não, mas será? Não. Aí vai consultar alguém, se alguém fala assim, não, imagina, isso é coisa da sua cabeça, não sei o que. Pronto. Então a gente tem que ter em mente que cada pessoa hoje tem um papel e a gente não pode desperdiçar essas conexões, porque elas não se repetem, não se repetem. Então hoje tem muitos seres trabalhando a serviço no planeta para trazer essas luzes, né, para trazer essa consciência. E a única coisa que a gente tem que fazer é estar aberto, disponível. Né? Porque quando a gente não está com medo, fechou o campo. Ah, não, estou com medo. Acabou. Você bloqueou tudo. Você não vai ver nada. Pode passar Jesus pelo seu caminho, caminhando, a pé. Você não vai ver. Não vai ver. Ele pode estar sentado do seu lado, você não vai ver. Não vai ver. Por quê? Porque o campo, a energia que está vibrando naquela pessoa não permite que ela veja. Então, pode ter até 10 Jesus, né? Vai ter 1 milhão de seres ao redor, a pessoa não vai ver. Então, esse é o ponto-chave desse processo. Porque se a gente não está na vibração correta, a gente não vê nada. Não percebe nada, não sente nada. E o processo está acontecendo. O processo planetário não para. Então, hoje, ele não para, né? Se a gente tem uma situação mais intensa, aí a pessoa vai perceber mesmo com medo, porque o medo dela vai aumentar. E aí ela vai perceber que não pode ser uma coisa dessa, porque ela não vai suportar o medo. Então, vai chegar um ponto em que se essas pessoas não tirarem essas camadas, não dissolverem essas camadas, não se permitirem transcender isso, fazer esses exercícios, ver que isso tudo é da mente, ver que isso tudo é ilusão, focar no positivo, focar em ir para frente, né? Em viver as coisas de maneira alegre, de maneira entusiasmada, de maneira feliz, né? Porque essa vida é a vida que nós temos hoje para experienciar isso, né? Não temos outra, né? Aí a pessoa fala, mas depois, mas quando? Não tem outra. Essa é que a gente tem, né? Então, esse momento é precioso para a gente fazer esse trabalho, tirar esses medos da frente e ver que nós somos muito mais do que a gente imagina, né? Somos, sim, como dizem os co-criadores de realidades, por isso que estamos aqui, senão a gente não estaria na transição. Não estaria. A pessoa que está com medo, ela está aqui justamente por isso, para ela vencer isso.
porque é o momento dela fazer a transição dela mesmo, de todos esses estágios que não correspondem mais. Então, se a gente não tivesse no momento de transição, não descobriríamos que somos co-criadores de realidade. Continuaríamos na terceira dimensão, patinando naqueles sistemas e acreditando que a gente tem que viver daquele jeito, porque não tem outro. Mas, se estamos numa transição de planeta, é porque a gente já tem essa experiência. De alguma maneira a gente já viveu, já sabe, só precisa relembrar. Então vamos todos acordar. Gratidão.